Sandro, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, Pai, não por homem algum, mas pelo poder de Deus. Se você se agradar do conteúdo, deixe o seu joinha para que chegue a outras pessoas que ainda precisam ouvir o Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Cristo. Porque muitos falsos se levantaram, não estão pregando o Evangelho, mas tomando o nome do Deus vivo em vão e fazendo um discurso em cima uma narração mentirosa e enganadora para poder obter lucros e enriquecer, usando, manipulando e torcendo a palavra de Deus. João 3:18. Se você crê no que você vai ouvir, será abençoado. E se não crê, já está amaldiçoado. Amém. Vamos à leitura. Mateus capítulo 16. E chegando-se os fariseus e os saduceus para tentarem a Jesus, lhe pediram que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sômbrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não sabeis diferenciar os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para o outro lado, se tinham esquecido de trazer pão. Jesus lhe disse: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre não terdes trazido pão? Não compreendeste ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não entendestes que não vos falei a respeito desse pão, mas que vos guardasse do fermento dos fariseus, da doutrina dos fariseus? Então compreenderam que Jesus não tinha dito que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina, do discurso dos fariseus. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns que tu és João o Batista, outros que tu és Elias, e outros ainda dizem que tu és Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, tu és o pastor, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: abençoado és tu,
Simão Barjonas. Porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus, o Filho, o pastor. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais dos pastores e dos escribas, ser morto, ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Jesus, porém, voltando-se para Pedro, disse a Pedro: Arreda-te de diante de mim, Satanás, porque me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Então disse-lhe Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E estando Pedro ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, os tocou e disse: Levantai-vos e não temais. E erguendo eles os olhos, a ninguém viram senão unicamente a Jesus. Descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas lhe fizeram tudo o que quiseram. Assim padecerá também
deles o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que Jesus falava de João o Batista. E quando chegaram, a multidão aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, porque é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-os aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo, disse: Ó geração incrédula, perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Me trazei aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se Jesus na Galileia, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem: Será entregue nas mãos dos homens. Matá-lo-ão ao terceiro dia e ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Matá-lo-ão e ao terceiro dia ressuscitará. E eles ficaram muito tristes. Chegando a eles, a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: O vosso mestre não paga as dracmas. Disse ele: Sim. E entrando em casa, Pedro, Jesus lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos? Ou o censo, dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrareis um estandarte. Toma-o e dá por mim e por ti.